Muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma sessão da Abreu Advogados Forward Sessions, dedicada ao setor agroalimentar. Esta sessão é realizada no âmbito da nossa participação na AgroGlobal, este ano em formato online, aproveitando para vos convidar a visitar o nosso expositor virtual na página da feira. As Abreu Advogados Forward Sessions são seminários em rede sobre temas jurídicos com interesse geral, focados na procura de soluções empresariais conformes e sustentáveis. Vamos então dar início à sessão de hoje, que tem como tema de partida Vinho, Regresso ao Futuro. Iremos procurar realizar uma análise a alguns dos principais temas da atualidade relacionados com um dos produtos-chave num setor de tanto relevo para a economia. Para a conversa de hoje, contamos com a participação do Dr. Bernardo Gouveia, Presidente do Instituto da Vinha e do Vinho, um nome reconhecido no setor, com um percurso profissional ligado ao vinho. É licenciado em Estudos Portugueses pela Universidade Católica e com um MBA na Universidade Católica também. Antes do IVV, presidiu a Comissão Vitivinícola Regional de Lisboa. E um relevante percurso destaque para as funções que desempenhou em cargos de administração e direção em algumas das maiores empresas do setor do vinho, tais como a Bacalhau Vinhos de Portugal, Esporão e Companhia das Quintas. Participou nos Conselhos Gerais da Comissão Vitivinícola da região da Beira Interior e Lisboa e integrou o grupo de trabalho do segundo estudo Porter sobre o setor dos vinhos em Portugal. Foi ainda diretor não executivo da ANSEV. A sessão está pensada para durar cerca de 1 hora. Começará com algumas palavras de abertura do Dr. Bernardo Gouveia, seguidas de uma conversa. Relembro que poderão colocar questões adicionais durante a sessão, através do e-mail que foi disponibilizado, mas que aqui se recorda, eventos@abreuadvogados.com. Muito obrigado, Soutor, a palavra é sua, tem o tempo que achar por útil e necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Alexandre Mestre. Em primeiro lugar, obrigado pelas suas palavras, a apresentação. Queria felicitar a Abreu Advogados pela iniciativa que leva a efeito no âmbito da AgroGlobal, que também quero aqui congratular-me publicamente por, de facto, ter havido a resiliência suficiente para poder fazer o evento nas condições presentes, o que de facto mostra que temos um setor agrícola que sabe lidar muito bem com todo o tipo de crises e de contrariedades. O tema da conferência é o futuro. O futuro é talvez aquela incógnita que atravessa desde a origem até ao fim da humanidade o homem a todo momento. Ninguém sabe exatamente o que é que poderá ser o futuro, podemos conjeminar. Eu vou tentar fazer aqui um exercício, falar um pouco do presente, dar um pouco ideia do que é que tem sido a evolução do setor ao longo destes últimos meses em que se iniciou este período de pandemia, desde março até agora. Irei tentar não ser muito exaustivo aqui ao nível das medidas, mas desde já me coloco totalmente à disposição para, se no caso alguém quiser intervir e colocar alguma questão, depois que o faça, poderei dirigir as questões mais para uma área ou outra. Fazendo um pouco aqui uma síntese sobre o passado recente, nós deparámos com a situação da pandemia em março e a partir daí iniciou-se todo um processo que teve basicamente duas grandes áreas de atuação. A primeira, acompanhar de perto o setor nas suas várias vertentes, desde os operadores económicos às entidades de certificação, às empresas e às associações que têm a seu cargo importantes planos de investimento na promoção e que ficaram limitadas para o fazer, e também ao nível mais institucional, ao nível europeu.
Esse acompanhamento teve o objetivo, em primeiro lugar, de avaliar o que se estava a passar continuamente e começar a construir alguns planos de medidas que pudessem ajudar o setor a reagir de uma forma rápida e eficaz aos acontecimentos que têm vindo a surgir e que limitam muito aqui a nossa atividade, por um lado. Por outro lado, ao nível mais institucional, foi muito importante numa primeira fase o acompanhamento e a negociação ao nível comunitário de medidas de apoio que pudessem ajudar os países produtores de vinho, os principais países produtores do sul da Europa, a atuar rapidamente. Aqui o fundamental, basicamente, começou a surgir em abril. Abril, maio e junho foram meses, de facto, bastante, por um lado, penalizadores para a indústria, por outro lado, foram aqueles meses em que, devido a este acompanhamento, o IVV conseguiu, da forma, com todos os instrumentos que tinha à sua disposição, conseguiu atuar, colocando medidas para o setor poder minimizar os custos da pandemia. Portanto, esta segunda vertente da nossa estratégia foi basicamente atuar rapidamente, antecipar ao máximo as medidas, simplificar processos administrativos, que são bastantes, que pudessem de facto colmatar numa resposta eficaz e urgente. Portanto, o que é que se passou basicamente? Numa primeira análise, o turismo deixou de funcionar em Portugal, é de facto um dos principais motores económicos e do qual dependem muitos produtores de vinho, sobretudo numa determinada faixa e num determinado segmento de mercado, por um lado. Depois, o confinamento mudou drasticamente o comportamento dos consumidores e o tipo de compra que se passou a processar a partir dessa altura, com uma perda total do canal da restauração. Ora, esta perda do canal da restauração no mercado doméstico afetou grandemente aqui um segmento muito importante do nosso setor, que são o segmento, digamos assim, dos vinhos de quinta, vinhos premium e marcas com valor acrescentado alto. Por outro lado, ao nível do mercado nacional, numa primeira fase afetou também o segmento do retalho, sobretudo para as lojas que estavam menos estruturadas em grupos fortes, ainda que muito rapidamente se tenha processado uma recuperação. Ou seja, as marcas e os operadores que tinham uma boa posição no mercado nacional, no canal do retalho, nos hipers e supermercados, de alguma forma, passado 1 ou 2 meses, a partir de segunda quinzena de maio, final de maio, começaram a conseguir recuperar alguma da sua atividade. No que se refere aos pequenos operadores que têm mais dificuldade em negociar com as grandes cadeias de supermercados, foram bastante penalizados. Por outro lado, ao nível da exportação, numa primeira fase houve uma reação positiva, muito positiva dos operadores, sobretudo de operadores multirregionais que tinham um canal bem estruturado e que permitiu, de facto, inclusive em algumas regiões, até continuar na senda do crescimento que temos vindo a verificar desde há cerca de 7, 8 anos a esta parte nas nossas exportações.
No que se refere à atividade agrícola per si, não foi afetada. O IVV também tomou algumas medidas no sentido que a certificação dos vinhos continuasse face a todas as limitações de confinamento que existiram. Isso foi, de facto, feito através da simplificação de uma série de processos. Ao nível da vinha, os tratamentos, a atividade agrícola continuou a processar-se de uma forma normal, com algumas limitações, é certo, mas continua a processar-se e, portanto, sob esse ponto de vista, a situação tem sido bastante positiva, estando nós neste momento agora a meio de uma campanha que se prevê ser positiva, apesar de não prevermos um grande crescimento. O que é que foram as consequências aqui, ou têm sido, para o setor ao nível da sua atividade? Obviamente uma grande incógnita em relação às empresas, nomeadamente à sua atividade económica, foi o primeiro, de facto, e o mais importante fator negativo que se tem vindo a repercutir, e dentro deste aspecto, as vendas dos produtos e a estocagem dos produtos em excesso era de facto um ponto crítico. Para comatar este aspecto, lançámos uma série de medidas de âmbito nacional e no âmbito comunitário, que basicamente, num primeiro ponto de vista, permitiram às empresas uma antecipação dos fundos apoios no âmbito do programa, do Plano Nacional de Apoio que nós temos relativamente às medidas que aplicamos todos os anos, cujo orçamento tem sido até este ano e será para o ano na ordem de 65 milhões de euros. E pensamos que esta antecipação e a atribuição de adentamentos para as empresas de valores significativos, que de facto foi uma primeira ajuda importante de apoio ao nível da tesouraria. Por outro lado, fizemos também a adaptação da medida de destilação de subprodutos para a produção de álcool para a saúde, foi uma importante contribuição do setor também para o combate à pandemia ao nível do Sistema Nacional de Saúde, e um conjunto vário que eu agora não vou aqui repetir, porque já referi noutras ocasiões, já está anunciado no site do IVV, de várias medidas ao nível dos programas que o IVV tem de apoio aos agentes económicos, no sentido de facilitar a dilatação dos planos, de permitir que algumas das ações que foram canceladas devido ao encerramento do tráfego aéreo, que pudessem ser enquadradas ao nível do apoio, mesmo que as ações não tivessem sido executadas, o que foi feito. E, portanto, isso penso que também incutiu aqui alguma base de confiança para que as empresas continuem a pensar na promoção como um fator fundamental para a sua sustentabilidade económica. Finalmente, ao nível comunitário, duas medidas muito importantes. A negociação ao nível comunitário não foi fácil, basicamente houve uma abertura ao nível da regulamentação, mas não houve a atribuição de nenhuma verba extraordinária para o setor a nível europeu e, portanto, a limitação a nível financeiro foi, de facto, um dos obstáculos que tivemos que ultrapassar na concessão destas medidas. Mas conseguimos, dentro da flexibilidade que nos era permitida, lançar duas medidas muito importantes, com um orçamento total final de 18 milhões de euros, consistiram basicamente em apoiar a destilação de estoques sedentários das empresas, com preços que na segunda fase foram de facto preços bastante interessantes para todos os operadores, e também uma medida que foi uma medida que abrangeu
mais de 250 empresas. Foi a medida do apoio ao armazenamento, no sentido de dar um apoio financeiro que será concluído até meados do mês de outubro, entre o final deste mês de setembro e meados do mês de outubro, foi a medida do armazenamento. E, portanto, estas duas medidas, tendo tido, de facto, uma grande amplitude, não tendo esgotado completamente a dotação, o que, por um lado, é um bom sinal, uma vez que nós, pelos inquéritos que dispunhamos e pelos dados que tínhamos, havia aqui alguma discrepância entre o que era, por um lado, a percepção do setor e, por outro lado, a estatística real. Ao nível dos estoques, o setor não está com estoques excessivos. Há casos muito mais complicados na Europa, dos quais destaca a vizinha Espanha. De facto, tinha um caso problemático de estoques excessivos. Não é o caso de Portugal. Eu acho que isso, de facto, é um ponto muito positivo. Porquê? Porque, do meu ponto de vista, neste momento, o que todos nós temos que preservar absolutamente é não deteriorar o valor que tem sido criado ao nível desta nossa importante indústria agroalimentar. Esse valor tem sido reforçado pelo contínuo crescimento dos preços médios na exportação e também no mercado nacional. E face aos riscos da pandemia, a tentação de entrar em políticas de preço, de redução de preço para as empresas, obviamente é muito grande, uma vez que a questão da tesouraria é premente. Dito isto, quais foram os principais efeitos negativos que nós temos em presença? Basicamente eu destacava três. Portanto, a perda enorme no mercado nacional devido ao praticamente fecho do turismo e do canal Horeca, a perda de vendas na exportação que se detectou, sobretudo nos meses de abril e maio, que exigia de facto uma reação rápida das empresas, o que se veio a verificar. Eu já vou falar um pouco dos números da exportação, e também aqui algumas mudanças ao nível do comportamento de compra que afetam bastante o que pode ser o futuro, ao nível sobretudo dos canais de distribuição. No setor do vinho, como em muitos setores agroalimentares, a distribuição é de facto um fator fundamental, não só no mercado nacional como na exportação. O mercado português é um mercado sui generis, tem um sistema de distribuição de alguma forma ainda com um peso bastante grande das empresas tradicionais, com uma cadeia que tem por vezes intervenientes em excesso, o que não ajuda, com alguma dificuldade também ao nível da incorporação de novas dinâmicas tecnológicas, e por isso era um mercado que à partida, ao nível do online, que foi um segmento que se desenvolveu muito noutros países onde havia maior maturidade. Em Portugal não se verificou de certa forma isso. O que acontece a partir de agora e no futuro, que eu penso que é importante para as empresas refletirem, é basicamente uma mudança aqui de paradigma ao nível dos canais de distribuição e até da própria estrutura logística, que eu penso que esta situação veio criar, nomeadamente em alguns mercados, como os mercados nórdicos e na Alemanha, que são mercados maduros, muito maduros já ao nível de digitalização e do canal online. O desenvolvimento que se fez nesses últimos meses, penso que será uma força motriz para o futuro. Portanto, os agentes económicos, neste futuro próximo, eu penso que deverão procurar cada vez mais distribuição que tenha um acesso fácil a este tipo de canais, até porque, ao nível do comportamento do consumidor,
há aqui uma mudança também de alguns paradigmas que tem a ver sobretudo com uma forma mais facilitada dos consumidores receberem os vinhos em casa, alguma retração que naturalmente os consumidores também têm de frequentar tanto estabelecimentos comerciais que também já têm uma limitação forte ao nível de horários e ao nível da operação e, portanto, há aqui algumas situações ao nível da distribuição que eu penso que não vão, que vão ficar para o futuro. Portanto, o que eu chamo a atenção é que todas as empresas, agentes económicos que neste momento têm estratégias de comercialização, pensem, se venderem diretamente, pensem em abordar diretamente o canal online nos vários mercados e pensem que é importante um distribuidor, quando se negocia com um distribuidor ou contrata com um distribuidor, exigir que esse distribuidor tenha de facto uma política, uma estratégia orientada para uma venda mais direta, mais facilitada ao consumidor, com menos intermediação. Isto o consumidor vai continuar a querer exigir, vai querer vantagens ao nível dos preços, ao nível da entrega, ao nível do serviço, e se os distribuidores de facto não encaram este fenómeno, acaba-se por ficar aqui um pouco fora do tempo presente. Portanto, desculpe interromper, apanhando precisamente essa linha de raciocínio, de acordo com um estudo que o Banco de Portugal elaborou precisamente para o IVV, segundo foi anunciado, 75% do setor é composto por microempresas e 24% por pequenas e médias empresas. E como referiu, há uma grande, proeminência daqueles que conseguem chegar às grandes superfícies, que têm uma outra penetração nos canais de distribuição. Como é que essa mudança de canais de distribuição que está a referir consegue ser feita por este tecido empresarial que, à partida, tem menos meios para esse efeito? Como é que esse paradigma se muda e que apoio é que o IVV pode dar a esse nível? Temos começando pela última parte da sua questão, o IVV tem um programa de apoio à promoção nos mercados externos, em que as vertentes digitais, de marketing digital e do online estão incluídas. Portanto, apresentando o projeto dentro dos prazos que todos os anos os avisos do IVV anunciam, é possível que os agentes económicos possam ter um apoio financeiro considerável para não só apoiar as ações digitais e online dos seus clientes no estrangeiro, para se chegar mais diretamente ao consumidor, como eles próprios desenharem e arquitetarem soluções tecnológicas que facilitem a distribuição de uma forma mais direta. Tem que ser por esta via, porque de facto o canal de distribuição e a falta de dimensão crítica desses 75% do setor não permite que a maior parte das empresas consigam entrar em distribuidores que de facto têm esse poder junto do mercado a nível internacional. Portanto, tem que ser feito de facto algum esforço por estas empresas e o IVV tem um programa de promoção que dá um apoio direto financeiro a este tipo de atividades. Mas para além disso, a nível da comercialização, as empresas, quando negociam com os distribuidores, têm que também exigir da parte desses distribuidores uma adaptação a um tipo de comportamento de compra que vai ser diferente no futuro. E portanto, não é um caminho fácil, nem ninguém o disse que o seria, mas é algo que é inevitável. Por outro lado, é muito importante que estas pequenas e médias empresas, que de facto são grande parte do nosso tecido empresarial, mantenham uma estratégia de valorização dos preços de venda, sobretudo nas suas marcas mais fortes, que quando tenham alguma questão
algum problema de escoamento de estoques, tentem encontrar alternativas que não envolvam o valor, que não prejudiquem o valor das suas marcas. Isto é possível, é muito importante ter esse cuidado, porque independentemente do que seja o futuro, da perspectiva que tenhamos, que podem ser basicamente duas, do meu ponto de vista, uma delas é, vamos ultrapassar este momento, daqui a meses ou daqui a um ano, e depois volta tudo ao normal. A outra é, vamos ter que começar a viver com algum tipo de limitação, com um prazo muito maior. Independentemente destas duas perspectivas, estas mudanças aconteceram e estão a acontecer. E, portanto, ao mesmo tempo, só para finalizar, ao mesmo tempo é importante também perceber que os consumidores hoje em dia começam a estar, como era uma tendência que já vinha do passado, começam a estar muito mais preocupados com questões de saúde, com questões de bem-estar, com questões até que têm a ver com a valorização rural. E, portanto, esses produtores também têm que refletir isso, não só ao nível de ações de enoturismo que promovam mais também a relação direta das pessoas com as suas realidades, como no âmbito da sua comunicação, no seu design de produto, tem que refletir estas questões que são fundamentais. Eu estou-me a dirigir muito para as empresas, porque de facto as empresas, do meu ponto de vista, são um motor do setor, não somos nós. Nós estamos a apoiar e queremos ter uma visão correta. Não sei se respondi à questão. Claramente, doutor, mas permita-me aproveitar, e se tivermos tempo, era muito interessante regressar a essa questão que aflorou da saúde, do bem-estar, porque na perspectiva também do consumidor, precisamente porque vemos muito vinhos biológicos, naturais, biodinâmicos a evoluir, as preocupações também da União Europeia ao nível da rotulagem do ponto de vista da proteção da saúde pública, mas o consumidor, de facto, a primeira coisa que olha é para o preço. E falou no crescimento do preço médio dos nossos vinhos para efeitos de exportação, e já que falou no enoturismo, uma última intervenção recente da Presidente da nova Associação Portuguesa para o Enoturismo, replicando muitas outras intervenções no mesmo sentido, dizem que os vinhos em Portugal são baratos, são muito baratos, têm um preço baixo. Como é que nos posicionamos do ponto de vista, lá está, da exportação e do mercado interno e do mercado externo com esta realidade? É assim mesmo? De facto, o Portugal neste momento ainda tem um problema ao nível da imagem internacional que tem a ver com o posicionamento que durante muitos anos existiu de preço baixo. Quando de facto alguns gestores de categoria de grandes cadeias internacionais olham para Portugal, normalmente olham sempre, ou olhavam, já não é bem assim, olhavam para o preço baixo. Isso é também um paradigma que tem vindo a mudar. Neste momento, nós temos vindo a aumentar o preço médio das nossas exportações, consequentemente há 7 anos, o último ano fechou na ordem de 2,60 € litro. É pouco ainda, mas temos vindo a aumentar gradualmente, mas a percepção ainda ao nível de muitos mercados não é essa. A percepção trabalha-se também muito ao nível da imagem e, portanto, é importante que todos os agentes, entre os quais as empresas e as associações interprofissionais, as CVRs que fazem programas de promoção no exterior, promovam uma imagem de produto com valor acrescentado. Isso é muito importante. É um caminho árduo que tem sido feito. Nós temos de facto uma dinâmica importante ao nível das exportações. Eu queria realçar aqui em primeira mão que os números de julho do Instituto Nacional de Estatística, novamente em julho, já tinha sido assim em junho, tiveram aqui uma performance muito positiva. Tivemos um aumento em julho de crescimento em valor
no global das exportações na ordem dos 18%. Isto é de facto muito relevante numa altura como esta. Ao nível do acumulado, janeiro a julho, neste momento Portugal apresenta um crescimento, apesar de não ser aquele que nós temos como objetivo, é um crescimento de 1,6% em valor, uma pequena perda de 1,1% no preço médio. O que é que se passou? Basicamente, a grande perda que se verificou foi nos mercados comunitários na Europa, sobretudo em França, mercados como a Alemanha, França e outros, tiveram o contraponto no crescimento muito significativo nos países terceiros. E aqui destaco uns mercados muito importantes, como são os Estados Unidos e o Brasil. Pese embora ainda o Brasil tenhamos tido a dificuldade, para além da questão toda que envolve a pandemia, a dificuldade de a relação cambial se ter deteriorado bastante nos últimos meses. Portanto, isto é um sinal de enorme vitalidade ao nível das exportações e só mostra que, de facto, temos empresas muito competitivas, profissionais e com capacidade de reação. E a reação não se está a fazer a partir do preço. Está, de facto, a fazer-se a partir de exploração de canais alternativos e a partir de uma posição que, de facto, já é uma posição muito relevante do país ao nível nacional. Ao nível do mercado... Peço desculpa, não querendo interromper o seu raciocínio. Diga. Penso que esses números são extremamente interessantes e estimulantes. São do INE, correto? Instituto Nacional de Estatística, sim, exatamente, são de julho. Esta mudança que falou de mercados para os Estados Unidos e para o Brasil é um redirecionamento que é conjuntural, na sua opinião, face ao contexto atual, ou isto é um começo de uma diversificação de mercado externo? Não, esta estratégia já vem de alguns anos, portanto, também é uma questão que eu acho que é muito importante para o futuro, para todas as empresas, é definirem mercados prioritários. Portugal não é o nosso ponto forte, não é a nossa dimensão, é a nossa diversidade e a nossa diferenciação. E, portanto, nós temos que definir mercados prioritários e trabalhá-los numa perspectiva de longo prazo, porque isto é um negócio de longo prazo, não é um negócio de curto ou médio prazo. E, portanto, o Brasil e os Estados Unidos fazem parte dos mercados prioritários de toda a estratégia da Vini Portugal e das diferentes CVRs, já desde há bastantes anos. E isto é um pouco também o fruto do trabalho que todos nós, empresas, associações, IVV, IVDP, IVBAM, os Açores, todos nós temos vindo a desenvolver, mas com uma particularidade é que, de facto, oferecemos hoje em dia um conjunto muito diversificado em termos de conceitos de vinho, tipos de categoria, que os mercados neste momento têm uma abertura maior do que tinham aqui há alguns anos, quando havia uma grande proeminência dos vinhos do Novo Mundo, nomeadamente nos Estados Unidos, no Brasil. O Brasil é um mercado onde Portugal tem uma posição destacada, temos uma cota de mercado na ordem dos 15%, é dos mercados mais importantes, e os Estados Unidos temos de facto vindo a fazer um esforço de marketing muito importante e que tem tido resultados bastante significativos e que são sólidos. Para caracterizar um pouco também o que se tem passado aqui ao nível das exportações até ao final do mês de julho, penso que são dados, como são dados recentes, são dados importantes para nós refletirmos um pouco. É muito interessante ver que este crescimento tem sido feito com os chamados vinhos de denominação de origem e indicação geográfica, sobretudo. Os vinhos sem indicação geográfica, que são os vinhos de mais baixa gama, estão estabilizados. Portanto, este crescimento é basicamente vinhos com DO e vinhos com EG. Há uma perda muito importante que está refletida no mercado francês, que é a do vinho do Porto, também a do vinho da Madeira, que ainda é mais acentuada, e dos vinhos licorosos em geral.
Os vinhos espumantes, por surpreendente que seja, conseguiram de facto também ter aqui uma performance muito positiva. Eram talvez dos vinhos mais ameaçados ao nível do que se tem verificado no mercado, porque são vinhos de celebração, são vinhos de eventos, são vinhos de convívios e, portanto, nós todos sabemos que isso é uma área que hoje em dia está muito limitada. E isto deve-se, de facto, para além do marketing e do esforço das empresas, a uma relação que nós temos tanto em Portugal como no mercado internacional, que é a nossa relação qualidade-preço. No mercado nacional, sobretudo, é um ponto forte, tendo em conta o turismo, que é hoje em dia uma componente muito importante do nosso consumo nacional. Aliás, uma componente fundamental. E nos mercados internacionais, face aos outros principais produtores, desde França, Itália, Espanha, no domínio da Comunidade Europeia, Portugal apresenta não só vinhos com imensa diferenciação, personalidade e com bastante diversidade, mas continua a apresentar uma relação qualidade-preço bastante boa. Por outro lado, isto é um pouco paradoxal, porque Portugal tem um problema estrutural, que é algo que nos preocupa fundamentalmente, que é o baixo rendimento e produtividade das suas vinhas em termos genéricos. Numas regiões é mais acentuado que outras, mas de facto a nossa produtividade média é muito abaixo daquela de alguns países, por exemplo, olhando para a Espanha, é francamente baixa. Nesse sentido, temos tido de facto um programa que tem sido muito importante para a melhoria da produtividade das vinhas e a reestruturação das vinhas no território nacional, que é o programa Vitis, que tem de facto permitido a todos os agricultores e viticultores renovarem e reestruturarem a sua vinha de forma a ter um rendimento mais adequado à sua exploração, no sentido de estarem economicamente com uma sustentabilidade mais consolidada. Esse programa vai continuar, irá ter com certeza no futuro ao nível da Comunidade Europeia algumas adequações, nomeadamente no que se refere a uma nova reforma da PAC e a todas as questões que são suscitadas pela importância fundamental do Green Deal e das questões da sustentabilidade e das preocupações que concernem às alterações climáticas, no sentido das políticas europeias serem mais viradas para uma alimentação mais saudável e para a redução, com um objetivo muito ambicioso, a redução de pesticidas na ordem de 50% até 2023, de facto, até 2030, o que é de facto bastante ambicioso e que vai colocar aqui desafios importantes ao setor. Ao nível Soutor, peço desculpa por interromper uma vez mais, mas já que falou no programa Vitis, enfim, algumas pessoas do setor com quem conversamos chamaram-nos a atenção para a questão da elegibilidade dos critérios de aprovação no âmbito deste programa, que é de facto, como referiu, essencial para a estruturação do setor, e também ao nível dos critérios de aprovação, dos critérios de incentivo à reconversão das vinhas em particular. Estes critérios têm sido avaliados, há a hipótese de serem ponderados, enfim, mudados, ou é algo de mais definitivo? Temos vindo a adaptar, é um programa com alguns anos e, portanto, que acabou por ganhar alguma rigidez em virtude dessa situação, não é um programa novo, mas dou-lhe o exemplo, no último concurso fizemos algumas mudanças importantes, nomeadamente uma que é muito importante e que irá continuar no futuro, que é a adequação dos custos à realidade nacional, dos apoios e das ajudas, a inclusão de ponderações quanto a alguns perfis de vinha que de facto têm um custo diferente de outro tipo, portanto uma adequação maior a algumas realidades.
É óbvio que o programa VITIS, na sua gênese e no seu objetivo essencial, não pode ser muito mudado, até porque está enquadrado dentro do regulamento europeu, mas algumas mudanças podemos fazer e estamos abertos para fazer numa perspectiva de proximidade com o setor e auscultando o Conselho Consultivo do IVV, que é sempre uma voz importante nestas situações. Agora, os parâmetros da regulamentação comunitária não são muito abertos. Isto é comunitária. E isso também, por exemplo, no âmbito dos direitos, autorizações de plantação, também se verifica a mesma questão, não é? Há aqui uma grande dependência da regulamentação da União Europeia, mas também aí há aqui alguma flexibilidade, alguma margem do legislador nacional que possa também levar a alguma ponderação ao nível da... Esse exemplo, exatamente. Aí também estamos a fazer um caminho no sentido de adaptar mais às necessidades reais do setor. Dou-lhe dois exemplos que me surgem já de imediato, que já aconteceram neste último concurso das novas autorizações de plantação, que foi fazer com que cada região tivesse um mínimo de cota equivalente ao 1% em relação ao seu peso do total nacional, o que antes não acontecia, porque poderia haver regiões que anteriormente eram, no fundo, prejudicadas porque tinham autorizações de plantação abaixo da sua cota, porque os critérios de ponderação não são critérios regionais, são critérios de outro tipo de ordem, mas neste momento já colocámos, portanto, um critério que eu penso que é de algum equilíbrio e de justeza. Por outro lado, entramos com uma nova vertente que retira, ou que não retira, mas que ajuda a que novos entrantes também tenham um peso importante na candidatura, e não só os jovens agricultores. Portanto, isto é uma abertura maior ao investimento e à necessidade e à capacidade de captar investimento para as vinhas, e também ao nível de outros critérios que acabaram por ser mudados. Houve aqui algumas alterações. No entanto, o nosso caminho não será só esse. Também ao nível comunitário estamos em conjunto com outros países produtores a fazer algumas conversações no sentido de propor à Comissão alterações a este regime de direitos de plantação, que não é para nós o melhor e que de facto não tem tido a melhor performance desde que foi lançado em 2016. Boas notícias. Em relação à questão precisamente da União Europeia, falou da questão das alterações climáticas. Numa entrevista sua que lemos do ano passado, fazia referência precisamente a um estudo que estaria a ser preparado, um estudo científico a nível europeu, precisamente, para definir uma estratégia de valorizar as nossas castas autóctones, mais raras também, de classificarmos o nosso património vitícola. Em que ponto de situação é que está este estudo e como relacionar também aqui com alterações climáticas e reforma da PAC, até que ponto nos recordamos de ter falado da questão de que houve um fica-pé português em relação a defender as castas autóctones e não tantas híbridas. Em que ponto de situação é que está este estudo e de forma que isso pode ter um impacto em dotações financeiras também, e já que falámos de reforma da PAC, também introduzindo aqui rapidamente o Brexit, falou em termos que tinha receio que houvesse impactos negativos no orçamento. Se puder, enfim, com a brevidade possível for estas questões, ficávamos gratos. Sim, várias questões. Ao nível da reforma da PAC e das repercussões e das implicações que irá ter em Portugal, eu chamaria a vossa atenção para as próximas comunicações da Sra. Ministra da Agricultura, que de facto vão ser importantes a este nível. Nós vamos, de facto, temos já um caminho percorrido ao nível do que é o estudo do nosso património genético das castas autóctones portuguesas. Tem sido um projeto que está a ser dirigido pelo professor Antero Martins, ao qual o IVV já está a dar apoio, mas quer ainda dar mais apoio. Temos que caminhar mais depressa ao nível do conhecimento do nosso código genético, no sentido de permitir que as nossas castas autóctones sejam
mais adaptadas aos efeitos das alterações climáticas, que passam muito pelo aumento das temperaturas médias. Há, de facto, já alguns casos práticos no âmbito dos estudos que estão a ser dirigidos pelo professor Antero Martins, mas falta-nos escala. E a escala, neste momento, só pode ser criada com mais recursos. E, portanto, esta será a nossa linha, dar apoio ao nível de recursos para que este projeto Provide seja, de facto, incrementado. Mas não quer dizer que seja a única resposta. Ao nível europeu, há, de facto, um movimento muito importante, eu destaco o caso francês, para o estudo dos híbridos e do cruzamento de castas e da melhoria da resistência das castas através de cruzamentos. Não podemos ficar à parte desse movimento, até porque ele está a ser cada vez mais dinamizado a nível europeu. Haverá também, com certeza, outras vertentes que teremos que apoiar e estudar. Portanto, não há só uma resposta e não nos podemos limitar a ter uma única estratégia de procura de melhoria e de defesa do nosso património vitícola. Não há só uma. Os próprios académicos e investigadores reconhecem isso. Até agora não sabemos quantas respostas podem existir. Há uma questão muito importante ao nível das culturas e práticas agrícolas e vitícolas, que tem a ver com a introdução de novas tecnologias, não só a adoção de cada vez mais metodologias de agricultura de precisão, mas também a incorporação de um maior nível de tecnologia na nossa viticultura, que permita uma gestão da vinha mais fiável, mais rápida, mais eficaz, porque de facto hoje em dia a recorrência dos fenómenos atípicos e que representam cada vez mais riscos para a viticultura é cada vez mais frequente e, portanto, construir uma base de dados, ter uma gestão apoiada de uma forma mais científica e conseguir ter nas explorações agrícolas ao nível dos equipamentos, uma incorporação de tecnologia que permita uma resposta mais rápida é fundamental e é algo que vai ser também uma linha de atuação pensada ao nível da nova reforma da PAC, no âmbito da digitalização, como um dos instrumentos mais importantes para, de facto, uma reação contra as implicações das alterações climáticas, de que a Europa quer ser um exemplo a nível mundial, como já anunciou a Sra. Comissária, a Sra. Presidente da Comissão, Presidente da Comissão Europeia. Isso é algo que está muito claro na estratégia do Green Deal e na nova estratégia da reforma da PAC para o futuro, é algo que se vai repercutir a todos os níveis em termos de apoios e de incentivo a que os operadores incorporem nas suas atividades todas estas vertentes. Portanto, acho fundamental a nível do futuro que todos os operadores estejam muito atentos e comecem de facto a criar uma perspectiva de incorporação deste tipo de medidas e de investimento nas suas explorações, no sentido de, por um lado, conseguirem fundamentar um cenário de contingência em relação às alterações climáticas e, por outro lado, oferecer ao consumidor, e isto é muito importante, oferecer ao consumidor ao nível dos produtos e ao nível da própria comunicação fatores de sustentabilidade e uma prova de que o que estão a fazer, porque é uma linha também da nova reforma da PAC, promover uma alimentação mais saudável, porque isto vai diretamente em direção à expectativa dos consumidores neste momento. Daí a importância da alimentação biológica, entre outras vertentes, não só, mas daí, portanto, nós temos de facto criar condições não só para a sustentabilidade, manutenção dos solos, diminuição de fertilizantes e de pesticidas, mas sobretudo de ter produtos mais competitivos e mais adaptados àquilo que os consumidores neste momento têm como preocupações fundamentais e que estão-se a reforçar. A preocupação com a saúde, com o bem-estar, com o tipo de nutrientes que cada alimento tem, com a forma como é apresentado, seja ao nível da economia circular, até ao nível da embalagem. Esses aspectos
vão cada vez ser mais importantes e ignorá-los. E precisamente a propósito disso, enfim, todos nós somos apreciadores de vinhos também na ótica do consumidor e como consumidores muitas vezes sentimos que a informação que vem no rótulo e no contrarótulo, embora como sabemos não tenha expressão legal esta figura do contrarótulo, muitas vezes há aqui um certo vazio de regulamentação. Nós temos muita regulamentação, é certo, muita dela também lá está da União Europeia, mas ficamos muitas vezes com a sensação que há uma grande margem de liberdade de se introduzirem conceitos nos rótulos que por vezes levam o consumidor a algumas dúvidas do que é que está efetivamente a consumir e isso pode diferenciar a escolha por um vinho em detrimento do outro. É algo que esteja, enfim, em cima da mesa, repensar um pouco esta questão e já que nos vinhos biológicos é um dos exemplos, porque muitas pessoas têm muitas dúvidas do que é que distingue o tal biológico do orgânico, do biodinâmico, do natural, por exemplo. Não só em Portugal, mas falemos de Portugal, é um setor que é quase um paraíso para a advocacia, diria eu, porque de facto é um setor muito regulamentado, mas depois tem muitos alçapões. E no caso dos rótulos e da imagem, é algo que nos preocupa fundamentalmente, não passa unicamente por fazer leis mais restritivas, não é esse o nosso intuito. Agora, passa também por ter um controle de facto mais eficaz e aí temos algumas falhas no sistema e o IVV está neste momento em colaboração e há de ser sempre em colaboração com as CVRs e com as entidades certificadoras. Temos de facto algumas falhas importantes no sistema que acabam por se repercutir naquilo que o Sr. Doutor disse, de facto muitas vezes o consumidor é levado ao engano, isso para nós é uma grande preocupação, sobretudo no momento em que estes valores biológicos, orgânicos, de saúde, começam cada vez mais a ser reforçados. Portanto, nós estamos perfeitamente conscientes da situação, estamos aqui a trabalhar em conjunto, tem que ser um trabalho conjunto feito com as entidades certificadoras e também com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é bastante importante, com quem já temos reunido, mas é uma matéria vastíssima que por um lado não se resolve somente com maior restrição à legislação, por outro lado nós sabemos que o marketing e a criatividade é algo muito importante para a dinâmica da economia e também não queremos coartar os agentes económicos a esse nível. Portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio. O que acontece é que há aqui uma legislação, por um lado, que está ultrapassada, e essa estamos a trabalhar nisso para atualizar, ao nível dos rótulos, até das próprias designações, e por outro lado existe uma ineficiência do sistema de controle que tem que ser melhorada em conjunto com todas as entidades que o fazem. Houve de facto uma reestruturação ao nível do IVV há muitos anos atrás, que acabou por originar que parte das imagens e dos rótulos que eram diretamente fiscalizados e controlados aqui no IVV passassem para outras entidades certificadoras. Isto criou de facto aqui uma entropia no sistema que resulta naquilo que comentou, tem toda a razão, estamos com esse tópico na prioridade da agenda. Vamos aproximar a passos largos do final, mas temos aqui duas questões da assistência que naturalmente gostávamos de dar eco. A primeira tem que ver com, alguém pergunta se a estratégia Farm to Fork também não pode ter aqui algum direcionamento com o Farm to Wine. E depois uma pergunta que tem a ver com aproximar aqui do Orçamento de Estado. É constante quando chegamos a esta altura do ano que haja muito receio de alguns operadores, é-nos perguntado se pode ficar descansado no sentido de que não vai haver aumento ao nível dos impostos indiretos, nomeadamente na taxa positiva do IABA, ou que o IVA possa ter aqui também alguma alteração. Portanto, a pergunta é sobre a questão da fiscalidade, se sente ver que possa haver alguma alteração para este Orçamento de Estado. Portanto, Farm to Wine e Orçamento de Estado. Farm to Fork, ou do prado ao prato, como se traduziu em português, ou da vinha ao copo, como podemos falar aqui no setor do vinho, neste momento vai ser uma linha e novamente chama a atenção para
para a intervenção que a Sra. Ministra irá ter na AgroGlobal, Farm to Fork é uma componente estratégica fundamental de toda a próxima política europeia e, basicamente, tem a ver com a perspectiva de valorizar, por um lado, o território, os solos, os nossos recursos naturais, preservá-los, mas, por outro lado, apresentar ao consumidor cada vez mais uma alimentação mais saudável e que reduza os efeitos nocivos que um determinado tipo de alimentação mais industrializada está a causar nos sistemas europeus de saúde. Portanto, tudo o que nós pudermos vir a fazer no sentido de tornar o produto vinho menos trabalhado em termos químicos, de uma forma mais natural e, além disso, comunicá-lo ao consumidor e valorizá-lo, porque de facto o vinho, à partida, é dos produtos alimentares que ainda tem menos incorporação de componentes químicas, portanto, mas valorizar este produto como de facto que é um produto saudável, inclui-se completamente na estratégia Farm to Fork. Por outro lado, no que se refere à questão a segunda questão era... A questão fiscal, se eventualmente... A questão fiscal. Bom, a questão fiscal não tenho conhecimento nenhum de que haja neste momento qualquer estudo ou sequer cenário criado ao nível do aumento de impostos no nosso setor, seja ao nível do IAVA, seja outros. Ao contrário, uma das medidas que nós propusemos, que obviamente foi dirigida ao Ministério das Finanças, foi a diminuição do IVA nos espumantes, nomeadamente que tem um IVA diferenciado de 23% em relação aos outros vinhos de 13%, e que é um facto histórico e que para nós não faz muito sentido. Mas toda a alteração de política fiscal de facto é extremamente complexa e envolve entidades muito para além do que é o âmbito da nossa atuação. Mas eu não tenho conhecimento qualquer que neste momento esteja a ser proposta essa medida. No entanto, há um risco enorme. Há de facto aqui um movimento algum movimento ao nível de alguns setores que consideram que o álcool, na sua generalidade, neste momento é bastante nocivo e que o vinho é uma destas componentes nocivas, o que para nós está de todo errado, porque o vinho é uma componente importantíssima da dieta mediterrânica e do nosso equilíbrio em termos alimentar desde os primórdios da nossa nacionalidade, e está provado através do paradoxo francês e de inúmeros estudos que o consumo moderado de vinho é algo que é bom para a saúde. Mas há aqui uma componente hoje em dia, não só em Portugal, mas ao nível europeu, que identifica o vinho com os efeitos nocivos do álcool, o consumo excessivo do álcool, que é sobretudo representado do ponto de vista do que é prejudicial para a saúde, sobretudo a nível de outras bebidas que não o vinho, porque o vinho tem uma componente de facto importante por fazer parte da dieta mediterrânica, que é algo que aliás é valorizado na estratégia da Farm to Fork, a dieta mediterrânica, que é fundamental para o nosso país, nomeadamente, mas há alguns setores que identificam e colocam o vinho como um dos principais responsáveis dos efeitos nocivos que o álcool tem para vários setores da população e que de alguma forma tem vindo a ser crescente, sobretudo em alguns países da Europa, sobretudo nos países nórdicos, de onde esta estratégia vem. E, portanto, que defende que uma das medidas que deve ser tomada para se diminuir os efeitos nocivos do álcool é o aumento dos impostos. Ora, nós achamos que isto é totalmente contrário ao que, de facto, é a realidade, porque o vinho não é o vinho que origina ou que está na base daquilo que é
o problema de saúde, seja do alcoolismo, seja de alguns efeitos nocivos que algum consumo de outro tipo de bebidas alcoólicas tem para a saúde. E, portanto, o vinho, sendo um elemento fundamental da nossa cultura, da nossa economia, do nosso próprio turismo, de toda a atividade social no país e até na Europa, integrado que está na nossa dieta mediterrânica, não pode ser o alvo e é, neste momento, por alguns setores, visto como um alvo a bater. Portanto, o setor tem que ter aqui, de facto, consciência, não só dentro daquilo que são as suas atividades de promoção, valorizar a integração do vinho na dieta mediterrânica, do consumo moderado, da riqueza cultural que o vinho representa e que é ancestral, e por outro lado combater esta ideia que é extremamente perigosa para o setor, que no fundo é fundamentar um aumento de uma política fiscal numa base de que isto é importante para a saúde e para combater os efeitos nocivos do álcool. Ora, isto é completamente um raciocínio enviesado do nosso ponto de vista. Muito obrigado, estamos já no último minuto, as atividades da AgroGlobal estão a continuar também e em todo o caso há aqui uma última questão que tem a ver com o que já falou de hoje, para além de, e que nos trouxe boas notícias, que tem a ver com a questão das exportações, mercados alternativos para UK e Estados Unidos, se há aqui alguma estratégia a este respeito. Uma vez que houve aqui uma queda acentuada nas exportações para estes destinos. Há pouco falou do Brexit e eu não respondi, eu peço desculpa. Eu acho que o Brexit ainda, se calhar não tanto para o nosso setor, mas ainda nos vai trazer muitas más surpresas, porque de facto o que se está a passar ao nível nas negociações e do que nós vemos em termos de timings e de prazos, pode haver aqui um cenário mais negativo do que estávamos a pensar ao nível das barreiras fiscais no mercado inglês. Isso pode ser mau, de facto, para as nossas exportações. A nível de mercados alternativos, eu neste momento ressalto que não podemos esquecer os mercados asiáticos. Não estou só a falar da China, que é um mercado complicado. São mercados difíceis de trabalhar, por serem longínquos, terem culturas diferentes, mas de facto, onde neste momento e nos próximos tempos irá estar aqui o eixo da criação da riqueza a nível mundial, é um pouco nestes países. E Portugal, de facto, aqui não está com uma prioridade absoluta, pela dificuldade que estes mercados têm, porque de facto são bastante difíceis em termos de custos, de ações, em termos de cultura, o tipo de negociação envolvida nos mercados asiáticos é muito diferente daquela a que estamos habituados, mas convinha de facto termos aqui uma perspectiva diferente, e eu não falo só da China, que a China é um continente, nem sequer é um país. Quando falamos da China temos que pensar em cidades, assim como nos Estados Unidos temos que pensar em estados, mas portanto não podemos ignorar que o centro do mundo em termos de criação de riqueza está naquele lado, neste momento está e vai estar durante algum tempo. E portanto, sendo o vinho um produto que está associado à melhoria da qualidade de vida, à melhoria do rendimento das populações e das próprias pessoas, é natural que haja cada vez mais, como se tem vindo a verificar, um aumento da procura deste produto nesses países que estão a aumentar muito o seu nível de rendimentos. Isso tem-se verificado na China, que tem, por outro lado, também investido muito na plantação e na produção própria, até para colmatar o elevado nível de crescimento das exportações que tem tido. Mas eu lembro o caso de França, que é bastante mais fácil que Portugal, porque o consumidor chinês, de facto, valoriza muito a importância da marca, da grife. Eu lembro o caso de França, que de facto teve na China, e do champanhe, teve na China nos últimos anos uns mercados extremamente com performances extremamente elevadas. E portanto não podemos ficar à margem, temos que pensar melhor
e tentar ter mais instrumentos para chegar aos mercados asiáticos. Ao nível da Europa, há outras oportunidades que temos que também trabalhar bem. Já o estamos a fazer, algumas ações têm sido feitas por associações muito importantes também ao nível do mercado russo, mas os países do leste europeu também são países de alguma forma emergentes que estão cada vez a ter alguma melhoria ao nível dos rendimentos da população e também uma maior abertura em termos de culturais, sociais e de consumo. E, portanto, esses países do leste europeu, também podem ser uma oportunidade muito interessante para trabalharmos. Muito obrigado por esta oportunidade que nos deu, foi bastante esclarecedor e bastante completo, não temos grandes dúvidas que os stakeholders, os operadores do mercado levam daqui informação adicional e reflexões e sugestões importantes. Também vamos conversar para Abreu Advogados, é muito bom que os nossos clientes também tenham esta oportunidade, e nesta área agroalimentar e do direito da vinha e do vinho em particular. Muito obrigado por esta oportunidade e até breve. Eu é que agradeço imenso a vossa iniciativa e coloco-me depois à disposição se houver algumas questões que os participantes tenham colocado e que eu não tenha respondido, pois através da Abreu Advogados estou à vossa disposição para poder tentar responder da melhor forma possível. Muito obrigado. Nós, inclusive, daqui a pouco vamos colocar a gravação desta sessão no ar, portanto, em abreuadvogados.com, e fazemos também aqui o convite para todos os que possam e queiram seguir os nossos webinars futuros também através deste site. Muito obrigado, doutor, uma vez mais, e boa tarde. Obrigado, boa tarde.